Fala aí, nação rubro-negra! Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, agora com o apito final com o Craque Neto, Craque Neto que deu a sua análise aí sobre o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Segundo ele, o Grêmio foi roubado em 2 pênaltis. Isso mesmo, que segundo ele não foi marcado, E um desses pênaltis foi o que aconteceu, que Gerson, ali bateu a mão na bola, segundo o Craque Neto, com as imagens que ele viu do jogo. Então, ele deduziu isso, E teve apoio aí dos seus colegas aí, comentaristas. Mas, e vocês? O que vocês acham? Deixa aí o comentário. Vocês vão assistir o vídeo e vocês vão tirar as próprias conclusões de vocês. Lembrando, galera, de você deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo e ficar comigo até o final do vídeo. E também lembrando de deixar os créditos para o apito final com o Craque Neto. Vamos pro vídeo. Para você, para todos que nos acompanham no apito final, aqui na Arena, força máxima para as duas equipes. Grêmio e Flamengo com titulares se enfrentaram e quem abriu o placar foi a equipe visitante. O Flamengo abriu o marcador com Arrascaeta, ainda no primeiro tempo, com menos de 5 minutos de partida, em uma bola desviada pelo Edenilson. Na sequência da primeira etapa, o Flamengo chamou mais o time do Grêmio para o campo defensivo e tentou sair nos contra-ataques. As chances ficaram bem distribuídas e o Grêmio chegou a reclamar de 2 pênaltis. Um em cima de Bright White e outro num toque de mão de Gerson dentro da área. No segundo tempo, o Felipe Luiz trouxe a campo um time mais ofensivo e o Grêmio conseguiu se defender até certo ponto, até que a Arrascaeta recebeu livre dentro da área e conseguiu fazer o 2-0. Para a sequência da partida, o Flamengo seguiu atacando. Nos minutos finais, o Grêmio até teve uma chance para descontar, mas a equipe flamenguista ficou mesmo com o 2-0 a seu favor para tentar esquecer a derrota para o Central Córdoba na última semana. O trabalho do técnico Felipe Luiz foi muito respaldado e o Grêmio saiu de campo vaiado pela torcida tricolor. Mas a direção gremista garantiu Gustavo Quinteiros no cargo. Rapaz, o cara já tá para cair já. Só que é o seguinte, o Godoy vai falar sobre isso. Quando estava 1-0 para o Flamengo, teve um pênalti que o Godoy vai falar, depois eu comento, depois a Panilha comenta e depois o Quesada também. Esse é o lance, não, esse é o lance do gol. Esse é o lance do gol do Arrascaeta, que é o segundo gol. Então vamos lá. Esse é o lance do segundo gol. E aí a gente coloca para o Godoy falar. Vamos lá que vai dar tudo certo. O Flamengo é o candidatíssimo ao título junto com o Corinthians, junto com o Internacional, Palmeiras, não é não? Sim, o Flamengo e o Palmeiras estão, para mim, no patamar, Estão ali no ponto mais alto. Acho que são os dois grandes times aí do futebol brasileiro, mas vão ter que rivalizar com esses times que você citou. E vão usar esse campeonato brasileiro, que tem uma decisão a cada rodada. Que campeonato brasileiro, que coisa maluca, Você sai de um grande jogo, já tem outro... Tem muita Libertadores pros caras aí, Aí tem Libertadores, bem lembrado, e tem o santo do Mundial, E é o brasileiro, Libertadores, para acertar Flamengo, esse time Fluminense, do Flamengo. Botafogo e Palmeiras. Agora, o time do Flamengo, quando os caras estão ligados, Neto, é um negócio impressionante. A qualidade do Gerson, a qualidade do Arrascaeta, o que esses caras jogam não é pouca coisa, não. Marília? Acho que hoje foi o Flamengo quase ideal, Ainda com o Pedro no banco. Ele colocou o Michael com o Bruno Henrique fazendo o Pedro, o Michael fazendo o Bruno Henrique. Eu comentei o jogo do Flamengo no meio de semana contra o Central Córdoba. E foi um jogo horrível do Flamengo. Um Flamengo bastante desmontado, afoito, empilhando o atacante. E não foi o suficiente para ganhar contra do modesto Central Córdoba. Hoje um time que técnica, é um time mais defensivo, 4 jogadores no meio, Michael e Bruno Henrique no ataque, não tem nenhum centroavante. O Flamengo foi muito dominante contra um Grêmio que tem tido muitos problemas com Quinteiros. Uma hora tem que jogar com 3 volantes. Ele jogou com 3 volantes o campeonato estadual inteiro. Aí perdeu para o Internacional, não pode mais 3 volantes. Sem 3 volantes, o time é muito vazado. Aí, para jogar essa partida depois do que aconteceu no meio de semana, mesmo o Grêmio vencendo, o Quinteiros
ameaçou jogar com um volante só. Se tivesse jogado com um volante só, tinha sido um 5 para o Flamengo, porque jogou com 2 e só deu o Flamengo. Tá o lance aqui agora, Godoy. Tá aí para você analisar, que é muito... você é um dos maiores... Você é o Carlos Simon, não tem para ninguém. O árbitro... Tava 1-0 o jogo, né? O jogador chega na linha de fundo, cruza, bate no jogador e vem eu só vou mostrar como é que ele foi na bola. Primeiro ele foi assim, ó. Aqui, ele foi pra bola assim. Quando a bola passa, ele estica o braço direito, intercepta a bola. Godoy. É o Gerson, né? Então, aí você pergunta assim, como que o jogador faz um negócio desse tendo VAR? É um jogador profissional, alto nível. Jogador você vê que ela não bate na barriga, não bate em lugar nenhum. Como que um jogador profissional faz um negócio desse? Faz porque ainda tem árbitro que consegue não marcar. Olha onde está o juiz, Godoy. Abate a bola. Olha onde ele está, não há ninguém na Quase frente que dele. a bola, se a bola ele não bate... viu a mão do Gerson atrás, ele viu o Gerson abrindo o braço. Se não bate no Gerson, bate nele a bola, né? Bate no ele faz assim, nananina, não. Não foi nada. Aí pode ter, por ele estar com o corpo do Gerson encobrindo a trajetória da bola até para tocar no braço, ele pode até ter entendido que a bola tenha tocado na coxa. Sabe por que não? Desculpa. Não. Porque na hora que... Aí eu fiquei pensando nisso também. Mas na hora que ele faz ali, ele faz que o braço dele tá junto ao corpo. Ele faz o gesto de que não foi nada. Mas não foi nada o quê? Não foi nada... Não bateu no braço. Na leitura labial para os jogadores do Grêmio, ele fala assim, o braço está colado. Então, isso. Não foi nada. Não foi nada por quê? Porque não bateu no braço. Não, mas bateu no braço. Não, mas o braço estava colado. Cara, aí não dá. Aí, tudo bem. Entendeu? Tudo bem, isso. A interpretação inicial dele no campo. Dá. Professor, o VAR. Por favor, recorra ao VAR. Porque parece que a sua interpretação... Que a sua interpretação parece que não está legal. A interpretação do senhor pode estar equivocada. Isso, na educação, né? Para não falar que ele é o seu Zé Ruela. Falar, filha da mãe, olha lá que você tá cego, como é que você não dá... Professor, por favor, recorra ao VAR. A tecnologia... Tá aqui para te ajudar. O senhor perceber que ele não está com o braço colado no momento da trajetória da bola. Porque, só para você ter uma visão, Godoy, você que está em casa, e para os flamenguistas aí... E o diálogo do VAR. Isso, assim, porque na sequência, porque a gente não tem... Porque quem fez esse jogo foi a Premier, eu estava assistindo Grêmio e Flamengo, São Paulo e... Eu estava assistindo os dois jogos ao mesmo tempo. Ia para cá, ia para lá, Cruzeiro e São Paulo. E aí, todo mundo vem em cima dele. Aí ele vai e fala, não... O braço estava colado. Desculpa, Abaio, o braço não estava colado. O que o Gerson faz agora? Ele abre o braço. Olha lá, não, ele põe o braço. Olha lá. Eu tava com o braço para trás, né? É uma piada. Não, ele põe o braço. Olha lá. Eu tava com o braço para trás, né? É uma piada. Eu tenho uma pergunta pro Godoy. Por favor. É ridículo, cara. É ridículo. É ridículo. É um erro que com tecnologia não pode acontecer. Mas como é que nós em casa, ou onde estiver assistindo o jogo, como que a gente vê que tá errado? E os caras que estão trabalhando... Tem 12 câmeras. Eles estão trabalhando para não permitirem o erro, pô. Eu vou dar uma ideia, sabe o quê? A gente ficou mais tempo falando do Abate, que ele fez a semana passada no Mineirão, que não expulsou o Lianco, depois expulsou o Caleri, e hoje não deu esse pênalti, do que a gente consegue falar sobre o jogo, porque ele é ruim. Ele tem apitado mal. Ele, neste jogo, teve um lance importante para o Flamengo, que ele para o ataque do Flamengo e dá alguma coisa que ninguém entendeu até agora. O que para mim é mais, assim, desastroso, porque o pênalti pode ser dado e o cara pode perder, certo? Sim. Que o jogo tá 1-0 contra o Flamengo. O Grêmio não é do mesmo patamar do Flamengo. Pô, aí eu não dou o pênalti, que poderia ser um empate, o jogo poderia ser outro. O Flamengo podia ganhar de 5. Mas o jogo seria... Claro. Então ele interfere em não marcar o pênalti. E o mais legal da análise do Godoy é de ele falar, pô, peraí. Ô, gente, vem aqui, ó. Só dá uma olhadinha. Porque o braço não estava colado. Quesada. Há alguma situação de a gente poder projetar nesse lance para que a gente não considerasse o braço intencional do jogador? Só o Steve Wonder, só o Ray Charles. Não, porque o Bright White está disputando a bola com o Wesley. Eles travam a bola, certo? Eles dão uma travada na bola, certo?
Esse gesto aí do Gerson é aquele gesto que se classifica como de bloqueio, né? Porque a bola está passando por ele. É bloqueio de qualquer maneira. Ele está passando por ele. Tá. Ele não está indo com o braço. Ele usa da malandragem, cara. Ele não está indo com o braço para interceptar a trajetória da bola. Eu acho isso também. Eu estou perguntando para confirmar. A bola está passando por ele e ele aumenta, amplia o espaço. Ele amplia o espaço, porque se ele faz assim, ó, Godoy, vê para mim aí. Assim, se ele faz assim e a bola bate aqui, ele coloca o corpo, o braço rente ao corpo. Ele coloca o corpo, tá tudo e legal. Tá tudo certo. Mas quando ele tá aqui e quando ele amplia o braço aqui, ele tem a vantagem de tirar a bola em relação a isso, pênalti. Olha, Neto, foi tão, na minha opinião, na hora que eu estava assistindo esse jogo nessa hora, foi muito parecido do ponto de vista, meu Deus, o que ele fez com o que o Léo Pereira fez no meio da semana na Libertadores, que também coloca a mão na bola, a mão esquerda na bola dentro da área, é pênalti e acabou. Ah, meu Deus, mas será por que ele fez isso? Pois a mão na bola é pênalti. Abriu o braço para interceptar a bola... Então, mas aí tem uma coisa que eu gosto. Vou passar no bem aí, meu gente. Vocês têm que... Eu vou ficar... Mandar em tudo aí, tá? O Godoy sempre fala uma coisa que é... Por isso que o Godoy, para mim, e o Simas são um dos maiores que tem. Quando o jogador, você viu muito isso, você tinha muito esse time com a gente jogando. A hora que o Gerson vai e ele bota a mão para trás e ele faz assim, ó, não, minha mão... Aí ele mostra para você, Godoy... Ele já entregou. Ele fala, opa, o Godoy como ar, fala assim, ó, peraí, ele fez alguma coisa que eu não tenha visto. Pecou. Não é isso? Ele já entregou. Ele já entregou. Futebol, o árbitro tem que ter isso também, né? Como é que ele tá com o braço para trás e a bola bate no braço dele naquela posição? E o árbitro, que nem aqui fez questão de frisar a Marília Ruiz, o ângulo de visão dele não tem jeito dele ver esse braço atrás das costas, pô. E nem rente ao tronco. Olha isso. Não tem jeito dele ver que tá atrás. E eu tenho uma visão, você sabe que eu sou bom nisso, Godoy. Eu aprendi muito com você. E dá para perceber. Vou dar um exemplo. Olha a trajetória da bola quando a bola bate no Gerson. Ela quica, irmão. É isso. Dá uma olhada, ó. Presta só, depois, ó. Olha o que ele faz. Ela quica. Ele amortece a bola. E ele tava com tanta consciência pesada que ele nem quis dominar e sair jogando. Deu um chutão. Falou, vou tirar a bola daqui. Vai pra lá. Não foi? Agora vem na sequência. Depois na sequência tem a reclamação dos jogadores do Grêmio. Deixa o lance rolar. E aí o Gerson vai próximo do árbitro para explicar que ele estava com os dois braços para trás. Aí o Edenilson 8 ali. O Edenilson vai falar, não, Gerson, você abriu o braço, olha lá. Olha lá. Então, todo mundo viu, gente. A verdade é assim. Que não corrige. Essa é uma opinião minha. E aí, cada um que... Visão... que não corrige. É assim, ó. Camisa do Flamengo tem peso. Desculpa, gente. Se tem uma camisa hoje, nesse país, que tem peso para esse tipo de lance, tanto contra como a favor, é do Flamengo. Meu irmão, vocês podem... O flamenguista pode ficar bravo, pode editar o que eu estou falando. O que eu estou falando eu aguento. E não tem conversa comigo. A camisa do Flamengo, que é fortíssima, tanto, e nos dias de hoje mais ainda, tanto para defesa como para o ataque. A gente sabe disso. Neto, ou não? Eu estava vindo para São Paulo pensando... e conversando, porque eu converso bem comigo, cara. Quando a gente gira, né? Eu respondo bem. Porque é o seguinte, por que o Flamengo tem esse peso se o voto do Flamengo não significa nada para a CBF? Então não pode ter esse peso. Mas tem. Né? O Grêmio, que peso que o Grêmio tem se o voto do Grêmio não significa nada? Então, mas só que que peso que tem o 20 voto segundos para acabar. Corinthians se não mas sabe por quê? Nada? Mas na hora da votação lá, para qualquer coisa, quem é do Flamengo, quem é do Corinthians, tem muito mais força. E do Flamengo é só ver o que aconteceu com o Atlético Mineiro. Né? E até o disso que fizeram com o Reinaldo. Então... Maracanã. Começou o brasileiro empatando com o Internacional, um jogo muito esperado, muito brigado. O Flamengo poderia ter vencido o jogo, apesar de ter saído atrás. Depois bateu o Vitória e hoje, com facilidade demais, bateu o tricolor gaúcho, o Grêmio.
o que você tem a dizer pra gente a respeito de mais uma vitória do Mengão. Boa noite, Plihal, boa noite, companheiros, boa noite também para o Fã de Esportes. Atuação do Flamengo de time que quer ser campeão brasileiro, que tem essa ambição, passeou na arena do Grêmio, o domínio tático, principalmente do Flamengo, né? Foi um jogo inteiro do Flamengo, mas no primeiro tempo, a maneira como controlou a partida foi exemplar. Aí o gol do Arrascaeta, voltando à sua melhor forma, voltando à melhor fase, segundo gol consecutivo pelo Campeonato Brasileiro. E o Flamengo fazendo muito do que o Felipe Luiz faz bem, que é conservar a bola, que é ter uma saída de bola limpa, muita aproximação dos jogadores de meio campo. E aí, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, um meio campo com esse nível, é o que se espera que o Flamengo faça, tenha superioridade. É verdade que o Grêmio está numa fase muito complicada, uma fase em que as atuações deixam muito a desejar. E até hoje, pensando nisso, o Gustavo Quinteiros tentou encorpar mais o meio, mas não funcionou, não conseguiu encontrar o Flamengo por ali. Então teve muito domínio, foi uma vitória merecida. E aí você fala, poderia ter sido mais? Poderia pelo domínio do Flamengo no jogo, muito mais posse de bola, mas na parte final do campo, eu acho que faltou um pouquinho mais de Flamengo. Faltou um pouco mais de objetividade, um pouco mais de ambição do gol. E aí Isso tem faltado na temporada inteira, né? Então é um problema do Flamengo, mas pelo que foi contra Tem faltado ambição ou tem faltado poder de finalização? Eficiência. Eficiência. Mas no caso do Flamengo, quando você tem Bruno Henrique, um jogador que sabe finalizar, o Michael, que por mais que seja um jogador de velocidade, já fez muitos gols e também quando corta para o meio, tem potencial. O Flamengo hoje, para mim, a única crítica à atuação do Flamengo foi o preciosismo lá na frente. O Flamengo trocou quase 600 passes na partida. 122 deles no terço final do campo. E quando você troca 122 passes no terço final do campo e finaliza só 8 vezes, é sinal que o time estava com pouca fome, estava com pouco apetite para crescer o placar. É claro que ali, pelo cenário do jogo, amplamente superior, é normal dar uma relaxadinha, é normal ir controlando e cozinhando, mas é algo que o Felipe pode corrigir. O Flamengo que seja um pouco mais direto, um pouco mais objetivo e busque mais o gol, porque teve domínio para isso, para finalizar mais, para chutar mais, e nesse ponto é a única ressalva que eu faço à grande atuação do Flamengo hoje em Porto Alegre. Birner tá doido para falar. O cara pediu a palavra. Eu até ia esperar primeiro boa noite a você, ao Brenner, que eu vou contrapor daqui ao segundo, ao Donan, ao Pedro Ivo, aos fãs do esporte. Eu achei a atuação do Flamengo irretocável. Estamos juntos. Porque o que você chama de... Tô com você, viu? Tô com você, o que você chama de... O jogo de autocontrole, um jogo... Sobra a você a complacência ou o bom senso que tem faltado ao torcedor rubro-negro. Donan estava me falando que tinha torcedor, a Flá TT é brava. Minoria. Que depois da derrota para o Central Córdoba, tudo bem, uma vergonha, resultado totalmente inesperado, em casa, perder para o Central Córdoba no jogo de Libertadores, o primeiro do Felipe em casa pela Copa Libertadores, dirigindo o Flamengo, foi muito feio. Mas espera aí, depois de 425 jogos invicto, Um amigo aqui entrando aqui hoje queria... pedindo a cabeça do Felipe Luiz. Não, mas pedindo crítica, nem leva a sério. É na emoção. Na verdade, o cara que fala isso não quer. Ele só fala porque ele tá com raiva e ele tem que criticar alguém, ele arruma o seu culpado e vai lá, pum. Mas o cara foi vaiado no Maracanã depois do jogo. Cara, mas exageraram porque ele poupou, né? Wesley, Pulgar, aí houve a chiadeira, o Gerson principalmente, mas o torcedor minimamente racional sabe que o trabalho do Felipe Luiz... Mas com o time que entrou em campo, dava pra ganhar. Não dava pra ganhar com o Central Córdoba? Pô, claro que dava. Claro que dava também, né? Eu acho gozado que você sempre parte do princípio que o time que é melhor ganha. Né? E eu não penso futebol desse jeito, porque o futebol sempre mostrou que não funciona assim, apesar da maior parte das vezes os times são técnicos. Por que o futebol toda semana mostra isso pra gente e a gente não aprende? Porque vocês são teimosos, ou quem é assim é teimoso. É simples assim. Muitas outras coisas da vida. Não é só isso, futebol é só um detalhe. Eu acho que o calendário impede o Flamengo de fazer o jogo alucinante que o Brenner talvez chamasse de retocável, com o jogo à la Jorge Jesus 2019, melhores momentos, massacre, já chamou o Jorge chances de gol e tal. Não chama isso não. O Felipe Luiz pensa o futebol de um outro jeito. Tem que entender em quais fontes ele bebeu. E eu acho que a principal é o Simeone. Mas ele cita muito o JJ.
Sim, perfeito. Mas eu imagino que ele aprendeu mais para ser técnico com o Simeone do que com o JJ. Até porque ele também teve nível de concorrência de adversários melhores. Porque quando ele foi jogador do JJ, ele jogou no time que era, de longe, o melhor time da América do Sul, tanto taticamente quanto tecnicamente. Quando ele jogou com o Simeone, ele teve que jogar contra o Real Madrid, contra o Barcelona, e ele dificultou muito, ele quase ganhou a Liga dos Campeões, ou seja, ele conseguiu lidar com todas as situações. E o time dele, para mim, basicamente é um time que tem que controlar o jogo, e o time dele controla, tem que levar o jogo do melhor jeito possível, pensando num calendário sem o desgaste físico, porque se ele faz um jogo lá Jorge Jesus, vamos supor que ele conseguisse fazer, ele arrebenta os jogadores. Mas o meu ponto é que não precisava fazer um jogo Jorge Jesus. Eu não sei por que uma vitória tão tranquila, fora de casa, depois de uma derrota, no meio de semana, inesperada. Hoje, se não ganha, iam começar a questionar o Felipe, será que aquela Se vitória... não ganha do Grêmio no Sul. Isso. Cara, eu não sei que vírgula o time foi tão seguro e tão dominante, eu posso colocar nessa derrota. Por isso eu estou chamando ela de irretocável. Não, mas a minha vírgula não é o Felipe Luiz. Minha vírgula é aos jogadores e, em alguns lances, pecaram pelo preciosismo. Gerson, por exemplo, dentro da área, poderia ter arriscado uma finalização, preferiu pentear. Michael, a mesma coisa. E é algo que se repete no Flamengo, porque tem muito talento, jogadores ótimos, ou dribladores, ou com muita capacidade de segurar a bola, e às vezes peca por isso. E não é de o controle no meio-campo, na saída de bola, como o Flamengo estava fazendo. Isso, para o plano de jogo, foi perfeito. O meu ponto é, como o Flamengo peca muitas vezes, e até algo que se cobrava muito do Tite, também tinha controle em alguns momentos, e o time não era contundente, o time não era objetivo. E às vezes, muito pontualmente, esse Flamengo do Felipe Luiz flerta com o time do Tite nesse ponto, de ser preciosista. Mas isso não é a característica do jogador? Dos jogadores. Então, o meu ponto é aos jogadores. Os jogadores do Flamengo podem aproveitar essa superioridade. Eu acho que essa questão do preciosismo fica mais condicionada hoje. Eu acho que antes está faltando mais eficiência. O Flamengo tem criado muitas oportunidades, mas às vezes falta eficiência no cara do gol. O debate hoje é que poderia ter sido 4 ou 5. Antes era o debate que não fazia 1. Exatamente. O debate é diferente. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luiz. Né? Você pode questionar, mas você tem que apresentar o argumento. Tudo bem, mas eu acho que o Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no e sabe disso, nunca negou isso. Só que quando eu olho para hoje, e quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brilha, o Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio. Ele escolhe quando ele acelera o jogo. Ele escolhe quando ele segura a marcha. Ele escolhe por onde ele vai passear. Alto nível de controle do jogo. O problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico é: se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo por ali eles ainda resolvem. Para mim, um problema seria: esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não está jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio. É bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Não sei se o inteiro vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores, finalização, poderia, mas também acho que a gente precisa, talvez, pensar que se fosse um Pedro ali não finalizando, acho que a cobrança era outra característica. O preciosismo também não se entende pela facilidade que os jogadores do Flamengo estavam encontrando? A sensação sempre poderia ser 4 e 5. 2-0 ali, pô, esse jogo está resolvido. Plihal, a gente tem sempre um grau de exigência, uma coisa do tipo: por que não deu show? Por que não fez 4? Por que não fez 5? É difícil pra caramba você manter 70, 80, 90. Por isso que os times inconscientemente dosam no Vamos ouvir, Felipe? Dosam no segundo, vamos lá. Tá começando a falar nesse momento. É isso aí, nação rubro-negra. Vocês viram, né? Craque Neto aí rasgou o verbo e disse que realmente foi pênalti para o jogador aí do Grêmio e que foi
o Gerson é acusado de ter batido a mão na bola. Na opinião de vocês, foi pênalti ou não foi? Ou o craque Neto realmente está querendo lacrar em cima do Flamengo? Deixa aí sua opinião, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E lembrando, galera, de deixar os créditos para o apito final com o craque Neto.